Vem com a gente conhecer o Egito, hein? Existe um ser, um anjo da guarda, não sei, um ser de luz que está ali sempre, quando é necessário, ele está ali cutucando a gente e dizendo assim, olha, fala de espiritualidade para aquela pessoa que está cruzando o seu caminho. E quando eu falo cruzar o nosso caminho, não sei, pode ser dentro do ônibus, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na rua. Você nunca sabe quando vai cruzar o seu caminho uma pessoa que precisa ouvir algo sobre espiritualidade. Mas nem você sabe definir quem é essa pessoa. Mas às vezes chega um anjo da guarda e cutuca você, né? Chegou o anjo da guarda e disse assim, ó, mas fala um pouco de espiritualidade pro cara, né? Acho que é necessário. Aí, de repente, do nada, comecei a falar que eu era espírita, que eu estava indo para o Egito porque era uma necessidade da minha alma. Estava contando a minha história, que vocês já conhecem um pouquinho. E aí ele disse, né, meu pai é pastor, eu sou evangélico, é esse mesmo que eu, sei lá, Jesus está querendo que eu fale um pouquinho para ele da minha religião. Vou ouvir também com o maior prazer ele falar um pouco de espiritualidade, né, no aspecto evangélico. Aí eu falei para ele, eu como espírito eu sou reencarnacionista. Aí ele disse, que legal, você acredita nisso? Eu falei, sim, acredito, mas... E aí ele começou a me questionar os porquês, os motivos, né, de eu ser espiritualista, espírita, reencarnacionista. E nisso, conversando com ele, eu percebi que ele tinha um probleminha nas mãos, nos braços e tal. E, embora ele se movimentasse, aí eu comecei a falar com ele na espiritualidade. E ali o aeroporto lotado, sabe? Lotado. Só que cada um na sua língua, né? Ninguém entendia nada que eu estava falando, a não ser ele, né? Legal. E aí eu estava dizendo a ele, então, cara, puxa vida, né? É, nós reencarnacionistas, a gente acredita que a gente vem para o planeta Terra e a gente vem e volta várias vezes. Não eu, né? Eu, Valdeci, né? Meu nome é Valdeci. Não eu, Valdeci, nessa personalidade, mas a minha alma. Cada vez ela vem, aprende algo diferente, vem com um nome diferente, vem com uma profissão diferente, vem com uma atividade diferente que tem que ser executada, sabe? E isso tem muita lógica. Comecei a conversar e falei para ele. E muitas vezes, certas coisas que a gente traz para essa vida, muitos sofrimentos, muitas tragédias, por exemplo, nascer num lugar extremamente pobre, violento, enquanto outras pessoas nascem em lugares privilegiados, pessoas que nascem assim, com o corpo perfeitamente sadio, em compensação outras que nascem com algum tipo de defeito físico, defeitos muito graves, pessoas que nascem cegas, paralíticas completamente. E aí, aonde que está a justiça divina? Eu falava para ele, onde está a justiça divina? E aí ele começou a pensar em tudo que eu falava. Passamos 2 horas batendo um papo, ele falando da dele. Aí, num certo momento, eu fiquei muito contente. Que ele sorriu para mim e disse assim, né? Um cara muito simpático, né? Um rapaz jovem, acho que ele tinha 28 anos, talvez. Aí ele disse assim, sabe, eu vou escrever um livro falando sobre espiritualidade. Tenho esse planejamento na minha vida e deve acontecer realmente. Talvez seja até para onde eu estou indo. Aí eu disse a ele, sei lá, esse encontro nosso não foi por acaso. E eu estou vendo que você tem essa pequena deficiência no braço. E de repente eu abordei exatamente o reencarnacionismo, né? O espiritismo, de certo modo, e falei um pouquinho do que a gente acredita. E eu digo a você, nós somos 100% cristãos, embora muita gente ache que não. Muita gente tem preconceito. Mas se um dia você tiver a oportunidade, como eu disse, aí ele vai conhecer no centro espírita que você vai ficar até decepcionado. Você vai ficar decepcionado, sabe por quê? Porque quando você chegar lá, você vai ver todo mundo
falando de Jesus, rezando o Pai Nosso. E aí você fala assim, nossa, mas eu achei que eu ia encontrar objetos voando, todo mundo, espíritos falando, né? E vocês estão falando de Deus. E aí, antes dele embarcar, ele me disse assim, nossa, fiquei contente em conhecer você, Braulio. Espero que você tenha uma boa viagem para o Egito. E tudo que você falou para mim, eu não vou esquecer, não. Não vou esquecer, não. E se um dia eu me tornar um pastor, um escritor da literatura evangélica, eu vou me lembrar de tudo isso que você falou. E como você falou para mim, no futuro as religiões vão convergir para a ciência, sabe? Para o que a ciência acredita, no que a ciência descobriu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Agora, para vocês. A ciência está começando a descobrir esse mundo espiritual, as leis espirituais. Mais 15, 20, 30 anos, isso vai acontecer. Vamos continuar. E ele embarcou e eu fiquei mais umas 5, 6 horas. Aquele sono, aquele frio terrível. E eu pensei assim comigo, cara, não posso dormir. Não tem ninguém para me acordar. E se eu perco o avião? Aí eu pensava assim, nossa, deixa eu dar uma deitadinha aqui, meio de leve, muito de leve, mas eu tenho que acordar. Aí eu botei o celular para despertar 10 vezes. Eu falo, nossa, não posso chegar atrasado, não posso. Já pensou se o avião parte e eu fico aqui dormindo? Nossa Senhora, nem pensar. Aí eu, da minha ansiedade, não consegui dormir, fiquei acordado, né, com aquele sono, mas tudo bem. Quer saber de uma coisa curiosa no Egito? No Egito não, na Etiópia, em Addis Ababa. Aí eu precisava ir ao banheiro, fui ao banheiro, aquele banheiro assim cheio de homens, né? Os africanos principalmente, os árabes, que ali é um centro muito forte, embora tivesse muito europeu também. Tinha bastante europeu lá também. Mas cheio de gente, de repente eu entro no banheiro e vejo, não por uma vez, por várias vezes que eu fui, né, umas 3, 4, 5 vezes ao longo dessa espera, né, de 8 horas, vi que quem limpava o banheiro eram mulheres, tanto os banheiros masculinos quanto os femininos, mas com uma diferença. Lá na Etiópia, certo? Lá em Addis Ababa, enquanto as mulheres limpam os banheiros tranquilamente, os homens estão ali usando o banheiro, tal, né, no mictório, esperando ali, sabe? E eu achei interessante aquilo, mas tudo com muito respeito com as senhoras que limpavam, as moças africanas. Aí eu achei engraçado que numa das vezes eu saí do banheiro e vi um rapaz assim, né, uniformizado, assim, né, parecia um guarda ali ali do aeroporto. Aí eu disse para ele em inglês, eu estava achando muito interessante, que no Brasil, né, isso tudo falando inglês, tá? Nas minhas dificuldades e na dificuldade do pessoal da Etiópia também, que eles também não são tão fluentes, né? Nessa hora é até legal, sabe por quê? Porque a gente, quando tem dificuldade em falar inglês, se você vai falar com um povo assim, tipo americano, um inglês da Inglaterra, aí você apanha. Porque os caras falam tão fluente que você apanha. Mas quando você pega alguém assim, tipo um europeu da Holanda, da Alemanha, um africano, um japonês, você consegue falar com ele na boa. Por quê? Porque o vocabulário básico universal ele é muito parecido, ele é semelhante para o inglês. Aí você consegue falar, você se vira na moral, numa boa. Aí comecei a falar com ele, que eu estava achando interessante, que no Brasil quem limpa o banheiro dos homens são funcionários homens, assim como das mulheres são mulheres, funcionários mulheres. E eu achei interessante que ele achou que eu tivesse tido algum problema ali, sabe? Porque eles tomam muito cuidado com os turistas, né? O turista tem que ser muito bem tratado nesses países mais pobres, na África, no Egito. Por quê? Porque muitas vezes é fonte de dinheiro, de turismo. E aí ele queria saber o que estava errado. Não, tá tudo certo, tá bom? Tudo certo. Só que eu tive que explicar para ele em inglês o que estava acontecendo.
que no Brasil, aí eu me identifiquei como sendo brasileiro. E aí quando você fala que você é brasileiro num lugar desse, nossa, o pessoal sorri muito para você. Então lembre-se, você brasileiro, se você for para um país árabe, para um país africano, nossa, você é recepcionado de uma maneira muito agradável. As pessoas sorriem para você, ficam contentes por você estar ali, porque eles associam você com o Neymar, associam você com o Zico, com Sócrates, Pelé, com o Marcelo, né, que foi jogador ali do Real Madrid. Então, nessas horas é bom ser brasileiro. Isso eu garanto a você, porque o povo brasileiro é muito bem recepcionado lá fora, eu não posso negar. Agora, se você for para a América, aí já não sei. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu não sei se o brasileiro é tão bem visto assim lá. Na França, já não sei. Mas nesses países mais simples, até em Portugal, eu fui para Portugal em 1990, apesar de já fazer muitos anos. Fiquei lá 7 anos. Nossa, fui muito bem recepcionado em Portugal, mas isso é uma história para uma outra oportunidade. Então, se você estiver seguindo o nosso canal, você vai se lembrar. Na verdade, o que eu queria falar do Anjo da Guarda aconteceu lá no Egito. E nós ainda não chegamos ao Egito. Ainda estou no aeroporto de Addis Ababa. Então, no próximo capítulo, eu prometo a vocês que eu vou falar muito mais sobre o meu anjo da guarda. Até o presente momento, o anjo da guarda foi importante porque ele me protegeu durante todo esse trajeto, toda essa minha vontade de ir para o Egito, toda essa minha caminhada, mas ele se manifestou de uma maneira mais clara, principalmente quando eu estava ali no Egito, no segundo dia indo para as pirâmides. Mas isso eu vou contar só no próximo episódio, tá legal? No próximo episódio a gente se vê. Se você gostou, dá um like pra gente, se inscreve aí nesse canal, porque olha, nós vamos falar muito mais ainda sobre viagens, dar dicas para vocês e vamos falar coisas assim que vão levar vocês à reflexão. Não se esqueçam disso. Pessoal, um abraço para vocês. Salve Deus, paz, amor e harmonia. Valeu. Até a próxima.